Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador! Estamos aqui novamente para falar de um tema extremamente interessante: atendimento psicológico a crianças e adolescentes, mitos e verdades. Recebemos aqui a querida amiga a doutora Samantha Iene Bastos, psicóloga comportamental clínica e pós-graduada em psiquiatria e dependência química. Samantha, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Vamos começar, né? Vamos lá. Vamos lá. E eu já faço a primeira pergunta para você. Qual é que é a diferença da abordagem terapêutica entre criança, adolescente e adulto? Vamos lá. Quando os pais fazem o primeiro contato comigo, geralmente é por telefone ou por WhatsApp, querendo marcar consulta. Eu marco a consulta e nessa conversa, primeiro contato que eu tenho com eles, eu já pergunto criança quantos anos ou adolescente e eu peço para os pais ou responsáveis irem sozinhos na primeira consulta, tá? Por que o pai e o responsável vai sozinho na primeira consulta? Para eles poderem passar queixa direitinho para mim e para a criança ou adolescente não ouvir essa queixa, porque essa queixa pode crescer com eles ouvindo, né? Pode ser alimentada e pode crescer. Eu tiro todas as dúvidas a respeito de como será as terapias e deixo claro que eu vou chamar eles periodicamente, principalmente com criança, periodicamente para estar perguntando como está lá em casa, né? Como que a criança está reagindo em casa e contar o que eu estou percebendo dentro do consultório, tá? E eu te pergunto, isso não pode, no caso da criança já é um pouco mais difícil, mas no caso do adolescente, isso não pode fazer uma quebra de confiança da relação com o terapeuta? Ele saber que de alguma... Porque ele vai desconfiar, né? Então, aí que tá. Quando chega a consulta da criança ou do adolescente, nesse caso do adolescente, quando o adolescente entrar sozinho para consulta, eu já explico como vai ser e falo, olha, se eu achar que seus pais têm que saber de alguma coisa, primeiro eu vou conversar com você, que eu vou estar relatando para os seus pais. Mas você fala para eles que os pais já estiveram com você antes? Falo, porque eles vão saber. Sim, porque senão você faz uma quebra da relação de confiança. Eles sabem. Então, quando o adolescente chega lá, já fala, seus pais me procuraram, eu tô aqui, eu sou uma amiga sua, você tem que se sentir muito à vontade aqui para eu poder te ajudar nas questões. E o fato dos pais terem procurado, já não cria um certo ranço, assim, tipo, pô, olha, na maioria, vieram aqui... Na maioria das vezes, os adolescentes pedem ajuda. Certo. Né? Pai, eu tô precisando passar numa psicóloga. Mãe, você não pode ver alguém para estar conversando, porque com você eu não tô conseguindo me expressar, que você não tá... Tá. Então, a maioria das vezes, eles mesmos pedem. Eles pedem, na maioria das vezes. Tá. E o que você faz quando o adolescente mente? Quando o adolescente mente. Então, eu e os pais, né? O que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, deixar claro para eles que a gente sabe que eles estão mentindo, né? E por que você está mentindo, né? Do que você está com medo? Qual é a consequência que você está com medo de ter? Porque isso é mentira. Todos nós temos uma responsabilidade com a verdade. E eles têm que estar cientes disso, né? Que se a consequência de uma mentira ele acha que vai ser ruim, então vamos falar a verdade, que a consequência da verdade vai ser menos pior. Tá. Né? Então deixar bem claro que você sabe e tentar entender o porquê que você está mentindo para mim. Tá. Você acha que vai acontecer o quê? Né? E se você acha que vai acontecer isso, por que você está mentindo? Por que você fez tal ação? E existe situação em que, por exemplo, o pai quer e a mãe não quer?
A mãe quer e o pai não quer. Como é que fica isso no ponto de vista de dinâmica? Existe. Aí é a dinâmica familiar deles, né? Eles chegam pra mim porque alguém permitiu. Sim, claro. Né? Mas tem aqueles que não acreditam em terapia. Aí vai lá, vai ficar conversando. Geralmente é quem mais precisa, né? Exatamente, exatamente. Aí vê quando a coisa tá piorando dentro de casa, a queixa tá piorando. Ah, então vai lá, vamos ver o que acontece. Uma queixa que deve ser muito frequente, né, dos pais, que os adolescentes, eles meio que se isolam do mundo, ficam muito tempo no celular, eles não interagem. Como é que você faz isso? Porque hoje, na verdade, se você for avaliar, todo mundo fica muito mais tempo do que devia no celular. E o adolescente, às vezes a gente percebe que eles mal conversam, né? Eles já chegam, então... Almoço, jantar, né? É um negócio, é uma adicção uma coisa, né? E como é que você faz para abordar esta situação? Porque isso já vira uma compulsão, né? Tá. O que acontece? Crianças e adolescentes já são nativos dessa fase digital aí, né? Sim. A partir do momento que o pai e a mãe resolve dar um tablet, um celular para uma criança, para um adolescente, ela tem que ter uma conversa. Olha, esse celular é teu, você vai cuidar bem dele, só que nós temos algumas regras, né? Alguns limites. Você não pode ficar 20 horas por dia no celular. O celular não pode atrapalhar sua rotina, seu estudo, suas atividades extras e o relacionamento familiar. Então, a família, dentro da dinâmica que ela tem, que cada família tem uma dinâmica, vai estipular, se eu ver que você está extrapolando com o uso dele, está almoçando com o aparelho, jantando, põe lá no banheiro para estar tomando banho, ver alguma coisa, eu vou começar a cortar de você. O mais importante é ter esse diálogo antes de dar o celular. E antes da coisa piorar, né? É tudo uma questão de combinar, de deixar claro para ambas as partes o nosso combinado. Então se eu ver que você está extrapolando, eu vou te avisar. Se você continuar extrapolando, eu vou diminuir seu uso. Aqui eu acho que você já abordou isso aqui, né? Como evitar o excesso de tela, né? E aí é a negociação. Porque aí não entra só o celular, entra tablet, entra um monte de coisa, né? Tudo é uma questão de um combinado antes. E deixar bem claro esse combinado e as duas partes têm que estar acordadas, né? Então, você concorda comigo que se você extrapolar, eu posso diminuir seu uso? Eu posso bloquear alguma rede social? Eu posso bloquear algum joguinho? Ou eu posso mesmo tirar o celular de você? Então, se acontecer de você extrapolar, você está ciente que isso vai acontecer. Tá. Que eu vou... Então, quando isso acontecer, chegar para a pessoa e falar, lembra nosso combinado? Qual que era? E fazer o adolescente ou a criança falar qual que era o combinado. Certo. Então tá bom, isso aconteceu, isso aconteceu. Então hoje você não pega mais isso aqui. Tá. Então amanhã você vai ficar sem o aparelho. E você acha que isso é eficaz? Com uma conversa antes, avisando antes o que vai acontecer. Com esse combinado. E o mais importante, Volpe, a partir do momento que você combinou, que você impôs regras e limites, você cumprir o que você falou. Sim, para você não perder a autoridade. Porque se você não cumprir, a coisa vai desandar de vez. Isso é uma coisa importante, assim. Você isso só falar... para tudo, né? Isso para tudo, né? Se você só falar aquilo que você efetivamente pode cumprir. Isso. E se realmente alguma das partes não cumprir, aí evidentemente as sanções têm que... Você não pode ter dó nessa hora, né? Porque senão... Você tem que cumprir, senão a coisa desanda. Como que os pais ou os responsáveis podem ajudar seus filhos no que diz respeito à terapia? Tá. O principal de tudo é ter um bom relacionamento familiar. Pai, mãe, filhos, os irmãos. A gente tem que ter um bom relacionamento, tem que ter um diálogo aberto. E nossos filhos têm que saber que podem contar com a gente.
né? Que a gente tá ali para ajudar em tudo que eles precisarem. E eu pergunto para você, claro que nós estamos falando de um lar funcional, mas existem os lares disfuncionais. Pais que se agridem, abusos. Você já enfrentou essa situação com certeza. Como proceder? Orientando os pais, né? Um pai e uma mãe que brigam, que gritam muito, a queixa da criança na escola é que grita, que bate no amiguinho. Por quê? Porque para isso para ela é rotina, é normal, né? Então é muito importante a relação pai e mãe ser uma relação saudável. Então não é incomum você ter que chamar pai e mãe para conversar, às vezes mais até do que com a criança. É muito comum a gente falar, o que está acontecendo em casa? Porque tá... O que viu? O que presenciou? O que está acontecendo lá? Então vamos tentar mudar o comportamento de vocês para ver se muda o da criança, o do adolescente? Vamos tentar? E aí na volta eles falam, olha, deu uma melhorada, eu estou me policiando aqui, a criança deu uma melhorada ali. E eu te pergunto, e no caso da criança que está vivenciando a separação dos pais? Mas essa resposta a doutora Samantha vai nos dar no segundo bloco desse programa. Não perca, está imperdível. Já já estamos de volta. Estamos de volta com a doutora Samantha Iene Bastos, psicóloga, que está falando sobre atendimento psicológico a crianças e adolescentes. E eu, no final do primeiro bloco, já te fiz uma pergunta bem apimentada, né? Fez. Como fazer para conduzir, do ponto de vista terapêutico, uma criança ou um adolescente que está vivendo a separação dos pais? O mais importante nessa dinâmica toda é essa criança saber que o pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. O amor deles por ela, pela criança, não modificou, não mexeu em nada, tá? Simplesmente o pai e a mãe não moram mais na mesma casa. A gente espera que esses pais sejam amigos e que tenham o mínimo de respeito, porque tem separações e separações. Sim. Né? Então, o que tem que ter? Independente do tipo de separação que for, o mínimo de respeito. Por quê? Porque eles têm um filho em comum. Tem um vínculo, né? E isso não tem ex-filho, né? Isso nunca vai deixar de existir, exatamente. Não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho, né? E a criança não vai ser a primeira e nem a última a ter pais separados. E ela vai ter que aprender a lidar com essa realidade dela, de ter duas casas, de ficar uma semana com o pai, uma semana com a mãe, né? E se a separação foi causada com brigas, com já um desconforto familiar ali, ela vai sentir que melhorou. O pai tá dando mais atenção, a mãe tá dando mais atenção, a situação tá mais tranquila e isso favorece a ela também. Certo. Então, o importante aí seria manter um nível mínimo de relação amigável para que isso não afete tão diretamente a criança. Isso, um mínimo de respeito entre pai e mãe. E se puderem ser amigos, melhor ainda, frequentar festinhas da criança, os dois juntos, sejam com as namoradas, né? Que todo mundo refaz a vida. Sim. Né? E o mínimo de respeito para poder ajudar a criança. E para eles também, né? Que é sempre ruim ser, como que eu vou encontrar minha ex-mulher? Não vou conversar, não vou... Gente, né? Essa pergunta vale $1 milhão. Eu sempre brinco nos programas que quando a pergunta é muito quente, vale $1 milhão. Existe uma
cobrança muito grande dos pais em relação aos filhos, às vezes até algumas projeções, né? O pai quer que o filho seja, muitas vezes, o que ele queria ter sido e não foi. Sim, sim. Então, como é que a gente faz para parar de cobrar tanto dos filhos? Tá. A gente tem que entender que cada um tem cada ser tem uma característica pessoal dela. E, gente, cada um faz da sua vida o que quer. Tirando criança e adolescente, a gente tem que dar as orientações, né? Filho, o que você gostaria de fazer? De faculdade, por exemplo. Eu não sei se eu vou para... me dá um exemplo. Olha, eu vejo muito isso, né? Isso aconteceu comigo. Eu em nenhum momento forcei nenhum dos meus filhos para que fossem médicos. Porque eu acho que a escolha profissional é algo muito importante. Sim, é muito sério. E precisa haver liberdade. Sim. Né? Mas não é incomum você perceber que às vezes a família força porque gostaria que algum membro da família fosse, sei lá, advogado, médico, engenheiro, enfim. E não tem a menor aptidão, a pessoa não tem aptidão para aquilo. E aí acaba se metendo e depois... E até mesmo desenvolvem alguns transtornos, né? Aí pode desencadear aí uma ansiedade, uma depressão. Você quer que eu seja advogado? Tá aqui o diploma, pai. Pode fazer o que você quiser com ele, porque eu não vou usar isso aqui. E aí? Né? Então, o mais importante é a conversa, né? E você não quer que ele seja, sei lá, você não quer que sua filha seja psicóloga. Filha, por que você não vai para medicina, né? Eu só não fiz medicina porque na época não deu, enfim. Faz medicina, faz medicina. Não, eu quero ser psicóloga. Então tá bom, mas você vê que se for para a área da psicologia, é uma área difícil, tem muita gente, ganha pouco, né? Mostrar o outro lado. Mas se ela falar, eu quero, é isso que eu gosto, então vai, eu tô aqui para te apoiar no que você decidir. Eu vejo pelo desenrolar do nosso bate-papo que é muito importante um núcleo familiar estruturado. Minimamente estruturado e uma conversa muito aberta, né? Exatamente, né? A gente tem que saber dar as ferramentas para que quem faça essa escolha sejam eles, não a gente. A gente fez da nossa vida o que a gente quis, né? Se casou, se não casou, se teve filho, se não teve filho, foram escolhas nossas. E por que a gente quer mandar na vida do outro? Eu te pergunto, hoje em dia existe, é visível, que as gerações têm valores muito diferentes, né? Como lidar com essa situação? Os pais são de uma geração, eu, você, somos de uma geração, os filhos são de outra, os netos são de outra. Como é que você conduz isso a nível de consultório? Porque realmente a visão é totalmente diferente de mundo, né? O principal é a gente estar aberto para tentar entender esse mundo deles. Uhum. Né? Tentar entender o porquê, o caminho que eles querem trilhar. E muitas vezes a gente sempre acha que sabe, não sabe, né? A gente aprendeu a mexer em celular faz pouco tempo, internet, a gente cresceu sem isso, eles cresceram com isso. Então a gente tem que se abrir, não é porque a gente viveu de um jeitinho e deu tudo certo, que se eles saírem dessa trilha e forem para outra, aquilo não vai dar certo. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas o diálogo, a escuta ativa é o melhor caminho, né? Me explica, filha, por quê? Né? Por que você não quer fazer do jeito que eu estou pedindo para você fazer? Eu acho que a conversa acaba sempre sendo o melhor caminho. E é o melhor para os dois lados. E ela também, a pessoa do outro lado, filho ou filha, vai entender nosso lado. Porque a gente tem que ter a humildade também de falar, viu? É que a mamãe não sabe disso.
eu não sei o que você está falando direito, me explica, que faculdade é essa que você quer fazer, que eu nunca ouvi falar, né? O que faz esse negócio aí? E como é que você faz? Agora eu vou fazer a pergunta de 5 milhões de dólares. Como é que você faz com essa questão da ideologia de gênero? Então, isso está cada vez mais frequente com os adolescentes no consultório. E aí, como conduzir? Como conduzir? A primeira coisa, o adolescente tem que falar com os... Tem que ter o diálogo familiar, né? Eu induzo o paciente para que o paciente fale sobre essa opção sexual dele, o que ele... com os pais, né? E aí, os pais têm que estar abertos para ouvir isso, né? Pode ser que não seja o que os pais gostariam de ouvir, mas a orientação pro filho, pro adolescente, seja ele homem, menino ou menina, homem ou mulher, seus pais têm que estar sabendo, seus pais estão cientes dessa opção sua, tá? E orientação para os pais, ouçam, tirem suas dúvidas se vocês não entenderem o que está acontecendo, porque hoje está uma coisa tão ampla, né? Sim. Que é difícil. Até eu no consultório às vezes falo, mas isso daí mesmo é, né? Porque a gente não... E a gente tem que amar eles de qualquer jeito. Se você ama seu filho, você quer ver seu filho feliz, seja qual for a opção sexual dele. Tá. E falar, olha, às vezes não era o que eu gostaria, mas se você tá feliz, se é a sua escolha, eu tô aqui, né? Tem que ter o respeito, tem que respeitar essa decisão. Quais as habilidades que um adolescente precisa desenvolver? Tá. As que eu acho mais importantes aí. Saber argumentar para poder ter resolução de problemas, saber conversar, né? Para ter uma resolução de problemas mais fácil. Saber ouvir também o outro lado, que muitas vezes não vai te agradar, mas é a opinião do outro, como você tem a sua. Você tem o seu ponto de vista e o outro tem o ponto de vista dele. Pode ser que sejam pontos de vistas completamente diferentes, mas você não tem nada a ver com isso. Você tem que respeitar, né, o ponto de vista. Saber lidar com frustração, muito importante. Gerenciar o seu tempo. Olha, interessante. Gerenciar o seu tempo. Hora de estudar é hora de estudar, né? Pôr prioridades na sua vida. Primeiro a obrigação e depois a diversão. É o gerenciamento do tempo aí. Eu vejo que você falou um item que eu acho muito bom, que é essa questão do gerenciamento do tempo, porque quando a gente é muito mais novo, a gente acha que tem todo o tempo do mundo, né? E às vezes a gente acaba desperdiçando. Sim. E não dando o devido valor às oportunidades que muitas vezes vão aparecendo. Então eu acho que estimular nos filhos, nos jovens, o gerenciamento adequado do tempo significa fazer com que eles tenham a capacidade de evoluir mais rápido. Sim. Em menor tempo. Outra habilidade que é importante eles terem é foco, né? A gente tem que ter foco naquilo que a gente quer, né? Ou eu tenho foco naquela atividade que eu tenho que fazer, naquele dever, naquele trabalho, naquela apresentação que eu tenho que fazer, ou aquilo vai dar ruim, não vai sair bom. Tá. Né? Então, foco, saber lidar com frustração, respeitar a visão do outro. Muito interessante. Estivemos aqui com a doutora Samantha Iene Bastos, falando sobre o atendimento psicológico a crianças e adolescentes. Samantha, eu quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que enriqueceu a todo o público de casa esse nosso bate-papo. Agradecer a sua vinda aqui em nome do Med Saúde e convidar você para assistir o segundo bloco desse programa. Contamos com a sua audiência.
canal 25 ou 525 net.